Começa com aquela sensação estranha, sabe? Como se você vivesse por dentro uma vida inteira de coisas que ninguém vê. Enquanto o mundo grita para ser notado, com fotos perfeitas e frases impactantes, tem gente que só observa. Ele rola a tela quieto, entende tudo profundamente, mas quase nunca posta nada. Talvez você conheça alguém assim. Ou talvez seja você, quem sabe? E essa dúvida sempre fica ali martelando. Por que, cara? Por que alguém escolheria ficar invisível quando todo mundo tá berrando por atenção? Não é só timidez, tem algo muito mais visceral por trás. A gente erra feio quando acha que esse silêncio é um vazio, uma ausência. Para muitos, é controle puro. É o poder de escolher o que o mundo não vai saber sobre você. Porque, querendo ou não, as redes mudaram tudo na forma como a gente se define. Elas premiam o show, aplaudem o barulho, te chamam para uma performance sem fim. E, mesmo assim, quem fica nas sombras é quem, muitas vezes, vê tudo com mais clareza, sacou? Observa sem precisar interromper. Pensa antes de reagir. Analisa antes de julgar, sem a mente acelerada de quem precisa a aprovação. Psicólogos já viram isso. Quem não vive postando geralmente tem mais autocontrole, é mais introspectivo e emocionalmente independente. Não é que ele não liga pra nada, é que a validação não vem de fora, tá tudo dentro. Não tá tentando provar quem ele tá tentando entender. E, num mundo que afoga a gente em shows e encenações, isso é raro, é uma virada de chave. Porque a real é que muito do que a gente posta não é só para comunicar, é para montar uma identidade. É uma audição inconsciente para sentir que a gente pertence, para acalmar aquela sensação de inadequação. Só que tem um detalhe que ninguém percebe. Quando você para de postar, algo muda por dentro. Você começa a descolar seu valor do aplauso digital, daquele like que te dá um alívio momentâneo. Para de pensar em legendas, sabe? E volta a viver os momentos para você mesmo, e não para uma câmera. Essa é a psicologia secreta de muita gente que não posta. Ele quer a autenticidade num espaço onde tudo parece um palco montado. Não é que ele odeia as redes, é que não se encontra mais nelas. Perdeu o sentido, sentindo um esgotamento emocional que ninguém entende. Não é sobre ser anti-tecnologia ou antissocial. É sobre se recusar a reduzir a própria vida a meros destaques. A apenas recortes bonitos. Porque quando você vê como é fácil manipular a percepção, a gente começa a dar valor ao que não pode ser postado. Ao silêncio, à profundidade, à imperfeição, a verdade que só você sente por dentro. O peso emocional escondido começa a diminuir. Para alguns, essa decisão de não postar chega depois de um tipo de esgotamento emocional profundo. Ele talvez tenha compartilhado tudo um dia, até que a coisa parou de ser real. Ele percebeu que cada vez que mostrava algo lindo, sentia uma pressão invisível para ter que superar aquilo. Não estava mais vivendo, estava atuando. Então, ele simplesmente parou. Quietinho. Sem aviso, sem drama. Só um sumiço lento do feed, um alívio para a mente acelerada. Mas tem algo que a gente não entende direito. Não postar não significa não sentir. Não quer dizer que ele não se importa. Muitas vezes, significa que ele se importa demais com a presença, com o significado, com o proteger aquilo que é sagrado para ele. Aquilo que forma o seu autoconhecimento. Pensa comigo. Quando foi a última vez que você fez algo que significou muito e não sentiu aquela pontada de querer compartilhar? Aquela vontade imediata de postar? Esse reflexo, essa necessidade de exibir, não é natural, é condicionado. É o resultado de anos de likes e dopamina, treinando nosso cérebro para igualar validação com valor. E quando alguém sai desse sistema, parece rebeldia, mas também é cura. É como se ele voltasse a fazer as coisas para si mesmo, descobrindo uma clareza mental que não precisa de palco, tirando um peso da ansiedade. Só que nem todo mundo que não posta tá num lugar de paz total. Tá tudo bem admitir isso. Alguns são movidos pelo medo. O medo do julgamento, da rejeição, de ser mal entendido. As redes amplificaram uma ansiedade sutil que psicólogos chamam de pressão autoapresentacional. É a sensação constante de que você está sendo observado, mesmo sem estar, e para muitos, isso esgota. Ele se preocupa que o que ele diga seja mal interpretado ou, pior, ignorado. E é aí que muita gente trava, se sentindo sobrecarregado mentalmente. Então ele recua, não porque não queira conexão, mas porque o preço de ser visto parece alto demais. Ele quer ser visto, mas de verdade. E não só na superfície, buscando um alívio para a confusão silenciosa. E, ironicamente, às vezes as pessoas mais quietas online têm os pensamentos mais altos na cabeça, entende? Eles não estão ausentes. Eles estão transbordando, com uma mente acelerada. Só que eles escolhem a quietude em vez do espetáculo.
transformando o silêncio num autoconhecimento profundo. Existe uma profundidade filosófica nesse silêncio, sabia? Num mundo que vive dizendo, olha para mim, escolher a invisibilidade vira uma forma de se afirmar. É como dizer, eu existo além da sua percepção. Isso é liberdade pura. Ele pode até rolar o feed, concordar, sorrir, às vezes até sentir uma pontada, mas raramente projeta algo. Porque entende uma coisa que a maioria não saca. Nem tudo que você vive é feito para ser testemunhado. As coisas mais profundas da vida, o crescimento, a dor, a transformação, acontecem em silêncio, sem ser vistas, sem serem postadas, construindo uma clareza mental indestrutível. É nesse ponto que tudo muda, porque o paradoxo é real. As redes foram feitas para conectar a gente, mas muitas vezes deixam a gente mais isolado do que nunca, sentindo aquela sensação de inadequação. Quando você não posta, para de correr atrás daquela proximidade digital e começa a reconstruir as conexões reais. Você nota quem te procura sem precisar de atualização, quem lembra de você, sem lembretes. Esse tipo de conexão, crua, sem transmissão, pesa mais, é mais quente e infinitamente mais real. Quem não posta, vive nesse espaço, construindo relações que não precisam de prova. Ele encontra conforto no momento não compartilhado. Deixa a vida acontecer sem virar conteúdo, e nisso, encontra uma paz que acalma a mente acelerada. E talvez, só talvez, num mundo tão desesperado para ser visto, o silêncio dele não seja uma falha. É um espelho. Um lembrete sutil de que nem tudo o que importa precisa ser mostrado. Que às vezes, a coisa mais humana que a gente pode fazer é guardar algo só para si. Porque, no fim das contas, a gente não veio para ser uma performance. A gente veio para ser gente. Se isso fez sentido para você, fica aqui com a gente no Altamente Neural.